Voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 23, nós estamos estudando a segunda parte desse texto, que é a parte em que o Senhor Jesus Cristo faz um alerta aos líderes de Israel. Ele faz aqui um alerta no formato de uma série de 7 ais para os líderes de Israel. Então lembre-se que o capítulo 23 ele é dividido em 3 partes. A primeira parte dirigida aos discípulos, a segunda parte dirigida aos líderes religiosos, escribas e fariseus de Israel, e a terceira parte dirigida a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Na aula passada a gente viu os primeiros ais. No versículo 13, a partir do versículo 13, Jesus começa esses ais. É importante que você se lembre que todos esses ais, eles dizem respeito a forma errada com que esses homens estavam conduzindo o povo e também a causa dessa má condução, que era a hipocrisia daqueles homens, daquela liderança religiosa dos judeus. Então, Jesus, em primeiro lugar, os julga, ele emite o seu primeiro ai, porque eles estavam desviando as pessoas de Jesus. Em segundo lugar, porque eles procuravam fazer prosélitos, e ao fazerem prosélitos, eles os tornavam mais condenados ainda por causa do seu ensino equivocado. Em terceiro lugar, o terceiro ai, o Senhor Jesus Cristo começa a criticar aqui a natureza do ensino errado deles, que eles não só ensinavam, como praticavam uma série de minúcias que eram tolas, que eram insensatas, uma série de regras minuciosas que internamente não faziam nem sentido. E Jesus cita aqui o exemplo dos votos, dos juramentos pelo santuário, ou pelo ouro do santuário, ou pelo altar, ou pela oferta do altar, ou pelo céu, ou pelo trono de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo mostra aqui que todo esse sistema de regras que era imposto pelas autoridades religiosas, elas não faziam sentido. Nós também vimos que o Senhor Jesus também os critica, os alerta a respeito desses erros, das falsas medidas que eles impunham com essas minúcias de mandamentos. Ele mostra que a incoerência que eles tinham ao se preocuparem mais com detalhes ínfimos do que com os detalhes mais importantes da lei. Eles impunham sobre as pessoas e praticavam aquilo que era menos importante e deixavam de praticar aquilo que era mais importante nos mandamentos. Então isso foi o que a gente viu até a aula passada. Nessa aula nós vamos continuar vendo os ais que o Senhor Jesus Cristo emite para as autoridades religiosas de Israel. Então, aqui o próximo ai, a partir do versículo 25, ele é bem relacionado com o anterior e com o próximo ai. Então, o Senhor Jesus Cristo começa aqui com a mesma fórmula: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e então ele vai explicar por que eles são julgados por Cristo. Então Jesus fala aqui de limpeza, das leis referentes à purificação. Ele já tinha mencionado aqui as leis referentes aos votos, ele já tinha mencionado as leis referentes aos dízimos, e agora ele está mencionando aquelas leis minuciosas a respeito da purificação. Então Jesus diz o seguinte: vocês limpais o exterior do copo e do prato. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está mencionando aqui as regras que eles tinham de limpeza, de purificação, para que eles não se contaminassem, para que eles não sujassem. Por isso que eles limpavam o exterior de copos e de pratos. Mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então a palavra aqui traduzida por rapina, ela refere-se aqui à ambição. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que por fora eles aparecem, eles se preocupam com a pureza, com a limpeza, mas por dentro eles estão cheios de ambição e intemperança. Ou seja, intemperança é
o descontrole, o desejo de ter, o desejo de extravasar os limites daquilo que você tem. Então, a pessoa intemperada é uma pessoa que não consegue se controlar, ela tem o desejo muito forte de ter alguma coisa. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que por fora eles se preocupam com a pureza, mas por dentro eles baseiam essa preocupação com a pureza, com a sua ambição e o seu desejo de obter alguma coisa. Agora, o que eles ambicionavam tanto? O que eles desejavam tanto? Eles desejavam a atenção e o louvor dos homens, ok? Então, isso é o que nós sabemos que é apontado por ser o principal desejo ali daquelas autoridades religiosas. Então, Jesus aqui está os acusando de que toda aquela roupagem externa religiosa de pureza, tudo isso era motivado por um desejo de ter, por uma ambição pessoal. Então o Senhor Jesus Cristo diz: limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então Jesus fala aqui que primeiro vem o interior e depois é que vem o exterior. Então o padrão que o Senhor Jesus Cristo ensina é que aquilo que nós expressamos externamente precisa ser resultado daquilo que nós somos internamente. Então, se os fariseus expressavam algo externamente que eles não eram, por isso eles são chamados de hipócritas. Por isso eles estão exibindo uma identidade falsa e por isso eles são hipócritas e por isso Jesus os condena, ok? Então, nos nossos dias, nós precisamos, mais uma vez, cuidar bastante com as intenções do nosso coração. Então, muitas vezes nós podemos correr o risco de realizar o nosso ministério, de pregar, de ensinar, de aconselhar, de fazer uma série de atividades religiosas que externamente, aos olhos dos homens, parece algo louvável, parece algo muito bonito, mas Deus conhece as nossas reais intenções. Deus conhece quais são as pretensões do nosso coração. Então, aquilo que nós expressamos externamente precisa ser resultado daquilo que Deus já fez no nosso interior. Avançando, o Senhor Jesus Cristo continua ainda nessa temática, certo? Do exterior para com o interior. Agora Jesus vai falar a respeito de uma outra prática de pureza, de expressão de pureza dos judeus. Então ele começa de vós, escribas e fariseus hipócritas, e vai dizer o porquê que eles são julgados. Então é porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados. Então, sepulcros caiados era uma prática típica dos judeus de enterrarem as pessoas fora da cidade e de então construírem sepulcros e pintarem esses sepulcros de branco. Por quê? Porque para que as pessoas que estivessem a caminho de Jerusalém não pisassem em cima de sepulcros e assim não se tornassem puros e levassem pureza para dentro da cidade. Então o Senhor Jesus Cristo, ele diz que os fariseus eram como sepulcros caiados. Então, por fora eles se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Então veja que mais uma vez Jesus contrasta aqui o por fora com o interiormente. Jesus está falando então daquilo que se mostra externamente, e isso é belo, e daquilo que de fato é no interior, que é toda imundícia. Então Jesus explica aqui, dizendo que vós externamente, exteriormente, veja, e por dentro, faz novamente o contraste. Ele diz que eles exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então veja que Jesus aqui, de maneira mais direta, agora mostra que toda a preocupação dos fariseus,
toda a preocupação deles com a aparência externa, ela era falsa, que para os homens eles pareciam justos, e por isso que eles conseguiam enganar as pessoas. Por isso que eles conseguiam conduzir as pessoas para longe de Jesus, porque para as pessoas eles pareciam justos, mas Jesus sabia do coração deles, que por dentro eles são hipócritas e cheios de iniquidade. Então, mais uma vez aqui nós lembramos daquilo que já tem sido enfatizado aqui. Aquilo que nós expressamos exteriormente precisa ser condizente com aquilo que Deus já tem feito no nosso interior, ok? Agora, a partir do versículo 29, o Senhor Jesus muda um pouco aqui o ponto da sua acusação de hipocrisia, certo? Veja que o Senhor Jesus Cristo já os acusou nos primeiros ais. Jesus os acusa de serem pessoas que criam esses mecanismos, essas minúcias de lei que são insensatas e que desviam as pessoas do Messias. Depois Jesus falou da hipocrisia mesmo, da discrepância entre o exterior e o interior deles. Agora Jesus vai falar de um outro aspecto que Jesus já tinha acusado eles anteriormente, que é a culpa que eles têm, a culpa histórica das autoridades religiosas por resistirem àquilo que Deus queria fazer no meio do seu povo. Então Jesus começa aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e então ele vai explicar o porquê. E ele diz: edificai os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. Então, profetas e justos aqui, pessoal, são o mesmo grupo, certo? Aqui você tem um paralelismo. Eles edificavam os sepulcros e adornavam. Então, aqui Jesus está se referindo à prática dos fariseus de celebrarem os profetas do Antigo Testamento. Eles edificavam seus túmulos, eles adornavam seus túmulos, prática que ainda hoje é muito comum no meio religioso, certo? Então é muito comum você encontrar, não só na igreja evangélica, como também na igreja católica, a prática de criar sepulcros e adornar túmulos e celebrar dessa forma os grandes nomes do passado. Só que Jesus aqui, ele não está criticando essa prática em si. O que Jesus está querendo mencionar é o que está aqui no versículo 30. O que eles diziam: vocês fazem isso e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Então, esses pais aqui, certo, são os antepassados. Então, aqui eles se referem aos seus antepassados líderes de Israel. Então eles estão dizendo, eles estão insinuando que se eles tivessem vivido no tempo dos profetas, eles não teriam sido cúmplices de seus antepassados que mataram os profetas. Então veja que ele fala de profetas e justos, depois ele fala só de profetas, nos indicando aqui que profetas e justos é de fato o mesmo grupo. Mas o Senhor Jesus Cristo então diz para eles que que com essa fala deles, eles estavam testificando que eles eram filhos dos que mataram os profetas. O Senhor Jesus já tinha dito lá nas bem-aventuranças para os seus discípulos que bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. E depois o Senhor Jesus Cristo diz que assim eles fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus aqui está falando que existe uma certa solidariedade, uma certa conjunção entre a prática dos antigos líderes de Israel, que rejeitavam os profetas e que matavam os profetas, e os atuais líderes de Israel. Jesus então diz que eles iriam encher a medida dos vossos pais.
que eles iriam completar essa medida de juízo que estava sobre essas autoridades judaicas do Antigo Testamento. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele enviaria profetas. Veja que ele diz: por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. Escribas aqui no sentido de mestres. Então Jesus diz que iria enviar profetas, sábios e escribas. Eu entendo que aqui são palavras que Jesus está utilizando para designar os seus apóstolos e os discípulos, e os seus discípulos. E Jesus então diz que eles iriam matar, eles iriam crucificar, eles iriam açoitar nas sinagogas, e eles iriam perseguir de cidade em cidade. E aqui nós nos lembramos da figura de Saulo. O apóstolo Paulo disse isso, que quando ele antes não era crente, ele perseguia os cristãos de cidade em cidade. Então, o que Jesus está dizendo é que aqueles líderes são serpentes, raças de víboras, que é uma figura que Jesus utiliza para designar a malícia e a maldade deles, e que eles não iriam escapar da condenação do inferno. Ou seja, não é porque foram seus antepassados que fizeram errado que vocês estão livres agora. Por quê? Porque vocês vão fazer o mesmo. É isso que Jesus diz aqui no versículo 34. Vocês vão fazer o mesmo com aqueles que eu vou enviar. Certo? E então Jesus diz que ele iria enviar e eles iriam fazer. E veja aqui o para quê. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. E então o Senhor Jesus Cristo cita desde o primeiro homem morto até o último profeta morto por mão dos judeus. Ele fala de Abel e ele fala de Zacarias. Então, com isso, o Senhor Jesus Cristo está identificando as autoridades religiosas do seu tempo com as autoridades religiosas que mataram o profeta Zacarias no pátio do templo e com Caim, que matou Abel. Então, Caim, as autoridades religiosas de Israel do Antigo Testamento e as autoridades religiosas do Novo Testamento, todos eles são culpados por matar por questões religiosas. Então, eles são pessoas, e essas autoridades no tempo de Jesus seriam então condenados da mesma forma que as autoridades religiosas foram condenados, e também Caim, certo? Então, sobre eles recairia o mesmo juízo que recaiu sobre todos aqueles que mataram o povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus por razões misteriosas, ou desculpe, por razões religiosas, certo? Então o Senhor Jesus Cristo termina dizendo: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então Jesus aqui, ele está dizendo que a geração atual, aquela geração privilegiada por terem visto e ouvido o Messias, eles seriam julgados por Deus. Eles receberiam o juízo de Deus, porque desde o Antigo Testamento, mas agora com aquela geração, eles rejeitam o Messias, eles impedem outras pessoas de chegarem até o Messias, eles ensinam o caminho errado para o povo, e eles matam aqueles que Deus envia para proclamar a sua salvação no meio do povo. Por conta disso, Deus iria derramar o seu juízo sobre aquela geração, ok? E posteriormente nós vamos ver ali, especialmente nos capítulos 24 e 25, que juízo era esse que Deus iria derramar sobre aquela geração, ok? E então, pessoal, o texto de Mateus capítulo 23, ele se encerra com o Senhor Jesus Cristo mudando um pouco agora o foco. Aqui você tem a terceira parte desse discurso de Jesus. Veja bem, isso daqui ainda não é o quinto grande discurso. O quinto grande discurso é Mateus 24 e 25. Mas aqui você tem um breve discurso de Jesus, só que agora ele não vai destinar o seu discurso aos seus discípulos,
e nem necessariamente as autoridades religiosas. Agora ele vai falar para Jerusalém. Então Jesus vai mostrar aqui que existe uma associação entre os líderes religiosos e a população de Jerusalém. Veja, Mateus já havia feito a distinção entre as multidões, as autoridades religiosas e a população de Jerusalém. No texto da entrada triunfal, lá em Mateus capítulo 21, mostra que as multidões receberam Jesus, que as autoridades religiosas questionaram ali aquela entrada triunfal de Jesus e que a população de Jerusalém questionou quem era Jesus. Eles não foram lá receber Jesus. Então, existe uma identificação entre a população de Jerusalém e as autoridades religiosas ali daquela cidade. E Jesus então diz que Jerusalém é a cidade que mata os profetas e que apedreja os que te foram enviados. Ou seja, aquilo que Jesus tinha acabado de dizer que as autoridades religiosas faziam, agora ele está dizendo que a cidade de Jerusalém fazia. Que Jerusalém é um reflexo daqueles que a lideravam, certo? E com isso a gente entende, pessoal, que não apenas aqueles que enganam o povo, que conduzem o povo erroneamente são culpados. O povo que segue o ensino errado também é culpado, também é digno de juízo. Então Jesus fala aqui que eles matavam os profetas e apedrejavam os que te foram enviados. Então Jesus aqui, isso daqui se refere ao Antigo Testamento, é uma rejeição histórica, mas então o Messias chega. Quantas vezes quis eu, Jesus aqui, então o Messias chega e ele quis reunir os teus filhos. Então o Senhor Jesus Cristo chegou em Jerusalém e por várias vezes, nós sabemos disso pelo Evangelho de João, que Jesus foi várias vezes para Jerusalém. E por quantas vezes ele quis reunir os seus filhos? Ele pregou a mensagem do reino e quis então que os habitantes de Jerusalém abraçassem o seu reino e abraçassem o seu rei. Só que o texto diz, e vós não o quiseste. Então Jerusalém rejeitou o rei. Certo? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Jerusalém rejeitou o rei. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo claramente que não foi apenas as autoridades religiosas de Jerusalém que o rejeitaram. A população de Jerusalém, o povo de Jerusalém também o rejeitou. E eu entendo, pessoal, que isso daqui se estende a toda a nação de Israel. Esse mesmo juízo que Jesus fez aqui, ele já tinha proferido na Galileia também, porque os galileus também rejeitaram Jesus, também buscavam Jesus apenas por interesses pessoais. Então Jesus aqui está dizendo que muito embora ele oferecesse o evangelho do reino, oferecesse o rei que era prometido para Jerusalém, eles não quiseram. Então Jesus vai mostrar aqui o resultado dessa rejeição. Versículo 38 mostra que vossa casa vos ficará deserta. A palavra aqui, casa, ela pode se referir tanto à própria Jerusalém, ela pode se referir ao templo e ela pode se referir à liderança, certo? Então, a liderança dos judeus, as autoridades judaicas, aqueles que eram os cabeças de Jerusalém. Então nós precisamos entender qual dos três condiz melhor com o contexto. O contexto, especialmente para o capítulo 24, nos sugere que o principal candidato para isso daqui é o templo, ok? Então, o templo é o principal candidato, porque o Senhor Jesus Cristo vai falar ali que o templo não ficaria pedra sobre pedra, e Jesus aqui está no templo. Então, o templo
ele ele seria entregue para os seus inimigos. É essa a ideia de vos ficará deserto. Ele será entregue para a destruição dos inimigos, certo? Então Jesus está se referindo aqui a uma destruição que haveria de acontecer sobre o templo. Capítulo 24 começa falando sobre o templo, e nós já vimos que Mateus tem esse artifício literário de jogar uma ideia e logo depois explicar. Então lembre-se quando o Senhor Jesus Cristo falou lá, porque alguns aqui não passarão pela morte antes de vir Cristo, o Messias vindo no seu reino. E aí no texto seguinte ele explica isso. Então isso é um artifício literário de Mateus. Aqui ele fala da destruição de uma casa e no capítulo 24 ele começa a falar sobre o templo. Então Jesus está dizendo aqui que o resultado dessa rejeição seria a destruição daquele templo. E também o texto diz: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Então Jesus fala de uma retirada dele, de uma destruição do templo e depois de uma volta dele. É isso que aponta aqui o até que. Vocês não me verão até que isso aconteça e vocês me verão. Então vocês não me verão mais até o dia que vocês me virem de novo. Só que quando vocês me virem de novo, vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso daqui é uma citação do Salmo 118, certo? Alguns tentam colocar isso daqui como um reconhecimento do juízo, mas o contexto do Salmo 118 não é de juízo. Então, claramente aqui o Senhor Jesus Cristo está falando que vocês, Jerusalém, que agora me rejeitam, um dia irão me receber. Agora vocês me rejeitam, um dia vocês irão me aceitar como o Messias de vocês. Eu entendo então, pessoal, que esse texto aqui é um dos textos que exibem que na primeira vinda de Jesus, Israel está sob o juízo de Deus, e na segunda vinda de Cristo, Deus trará a salvação dos judeus. Essa ideia que é colocada por Jesus aqui e que já havia sido explicada durante o Evangelho, isso será tratado mais posteriormente no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulos de 9 a 11, o apóstolo Paulo fala desse estado atual de Israel como estando debaixo do juízo de Deus por rejeitarem o Messias, e do estágio futuro de Israel, onde quando o Messias voltar, ele irá cumprir todas as suas alianças plenamente, e então muitos judeus crerão em Cristo e Jesus será recebido em Jerusalém, ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra aqui o capítulo 23. Nas próximas aulas, então, nós entraremos nos capítulos 24 e 25, que é um dos textos, se não o texto mais importante do Novo Testamento para a compreensão das últimas coisas da escatologia. Então me acompanhe nessa exposição, fique com Deus e até a próxima aula.